Nossa, foi muito diferente gravar pelo Alfred. Muito diferente, mas eu tô gostando. É bem mais fácil, na verdade, mas é muito diferente. Tipo, eu tô gravando agora, mas eu não faço a menor ideia de onde é que esse vídeo vai parar. Tipo, em que pasta vai parar. Então eu vou ter que descobrir depois. Mas depois. É um problema pra Nix do futuro. A Nix do presente tá gravando. É o que importa. Tá. Eu tava pensando sobre uma questão que aconteceu. Eu acho que vocês sabem, né, que recentemente eu. Nossa, do nada a tela fica toda branca. É muito estranho. Muito estranho. É, vocês sabem que recentemente eu parei de usar redes sociais, em parte, porque eu ainda tenho o WhatsApp. Eu não sei se o YouTube seria uma rede social, porque eu vejo mais como se fosse uma grande TV diferente, mais uma TV, uma emissora de TV, tipo isso. Que mais? E aí, o que mais? Não, pô, voltando. Vocês sabem que eu saí das redes sociais. Eu acho que a única rede social que eu ainda tenho, as únicas, né? São três. Eu tenho o WhatsApp, porque eu preciso. Eu tenho o YouTube, que é onde eu assisto. Eu tenho Pinterest e eu tenho. Não, não são três, não, são quatro. Eu tenho Spotify, mas eu não vejo Spotify como rede social. Eu vejo como, sei lá, uma plataforma de música. Então, Gmail é uma rede social. Tá. Nossa, eu me perdi que eu tava aqui, velho. Longe. Deve ser, né? Deve ser, não sei. Deve ser. Vou pesquisar depois. É, e aí, com, eu tive meus motivos pra sair das redes sociais. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas eu, eu cheguei a ter Orkut, eu cheguei a ter Facebook. Eu era muito criança ainda, eu acho que eu tinha uns 10 anos, ou era 9 quando eu tive Orkut. E aí, eu lembro do dia que fizeram meu primeiro Gmail, eu ainda tenho ele. E aí foi pra usar no Orkut, aí depois eu usei no Facebook, e aí do Facebook eu passei a ter o WhatsApp. E aí depois do WhatsApp eu passei pro Instagram. E aí depois do Instagram, Pinterest e outras redes sociais. Que talvez nem existam mais, mas foi essa ordem cronológica aí. E aí, o que aconteceu? Eu gostava muito do Instagram, porque eu sempre gostei de tirar fotos, então seria legal ter um espaço pra postar as fotos. E no início eu realmente postava. Só que aí de um tempo pra cá, eu não tava usando o Instagram do jeito que ele foi fabricado para ser usado. E tava me causando coisas que eu não conseguia explicar, mas era extremamente incômodo. Eu não conseguia gostar de interagir com os outros humanos. Nossa, e eu pensei que era algo único meu. Tipo, esse incômodo é só meu. Mas pelo visto não. De acordo com as conversas que eu tive por aí com pessoas, não é só uma coisa minha. E com esse incômodo em me comunicar com as outras pessoas, eu acabei também desenvolvendo um chato hábito de ficar me comparando com todo mundo. Quando eu era criança, eu não tinha essa preocupação de me comparar com as pessoas. E se chegasse a ocorrer, seria com as meninas da rua que eu morava. Entendeu? Que não tinha. Ai, eu tô aqui e eu tô me comparando com uma mulher que mora na Áustria. Que eu não sei onde mora, não sei o nome, não sei nem falar o nome da mulher. Tipo, um suposto caso, tá, gente? Não existe essa mulher da Áustria. Eu acho que é meio subjetivo, mas tá. E aí, hoje em dia a gente tem essa, sabe?
Eu tô aqui no Brasil me comparando com uma pessoa da Índia, da Áustria, sei lá, gente, de qualquer país aleatório aí que tem uma condição financeira muito boa, que tem isso, que é aquilo, tipo, não tem as mesmas dificuldades que eu tenho que lidar todo dia, não veio do mesmo lugar onde eu nasci, não sabe, não é nem da cultura que eu. Então, tipo, eu ficava me comparando com esse tipo de pessoa, com os influencers que, né? E aí eu tava extremamente, eu tava com muitos problemas em relação à comparação. E aí eu falei, vou dar um tempo. Não funcionou. Eu desinstalava, não, eu deslogava do celular. E aí, 30 minutos depois, eu já tava com ele logado de novo no celular. E aí não deu certo. E aí eu tentei também usar só pelo notebook. Também não deu certo. E o que eu decidi fazer foi desinstalar. Eu vou desinstalar tudo. Eu antes estava instalado, mas não estava logado. Então toda vez que eu fosse entrar, eu teria que colocar a senha, o usuário para entrar e tal. Não deu certo. E aí eu peguei e desinstalei. Então, se eu fosse usar, eu teria que entrar ou pelo navegador do celular, tipo o Google, ou pelo navegador do notebook. Só que era muitas barreiras, sabe? E aí eu comecei a não procurar mais. Aí eu procurava outras coisas pra fazer. Tá. É, E eu gostava muito. Eu gostava muito do Instagram. Muito. Muito mesmo. Eu acho que era uma das minhas redes sociais preferidas. E agora eu não sei mais. Tipo, eu passo grande parte do meu dia no aplicativo de notas do meu celular. Sério, eu realmente passo muito tempo no meu aplicativo de notas, fazendo várias notas, quando eu não tô com os meus cadernos, né? E tem sido isso. Tem sido isso. É, Nesse processo de ficar me comparando com muitas pessoas, eu notei que eu me tornei uma pessoa extremamente vazia. Eu notei isso. Eu não sabia mais o que eu queria. Eu não sabia mais o porquê que eu era de tal forma e o que que me levou a ter tais atitudes. Eu não sabia de mais nada, gente. Eu não sabia de mais nada. E aí, tipo, eu parei pra pensar que existe uma diferença muito grande entre comparação e inspiração e referência, sabe? Eu acho que comparação, nossa, uma hora vai dar ruim, porque coloca as pessoas numa situação muito injusta. Eu não tenho como me comparar com uma pessoa que mora em outro estado. Não, não dá. Não dá nem pra me comparar com as minhas irmãs que nasceram no mesmo lugar que eu, que viveram comigo, tiveram a mesma criação, comeram as mesmas coisas que eu comi, foram educadas da mesma forma e a gente não é nada parecido. Então, tipo, não tem como, não tem como. De alguma forma, uma hora ou outra vai ser injusto. Alguém vai sofrer uma injustiça. Normalmente, tipo, vai para os dois lados. As duas pessoas vão ser injustiçadas. É triste, mas acontece. E aí, é, eu decidi que eu precisava de novas referências. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo e eu precisava tentar descobrir quem eu era. Eu acho que é por isso que eu tô passando por um momento tão de caos, porque, nossa, é muito difícil. É muito mais fácil só seguir a manada. Hum? Muito mais fácil. Tipo, e o que que tá na moda agora? Labubu. Eu vou comprar um Labubu pra mim. Pronto. Você não precisa pensar no que realmente mexe com você, porque tá todo mundo fazendo, por que não? Não tem nenhum problema você fazer também. Mas não, sei lá, eu gosto de ter um intuito quando eu vou fazer alguma coisa. Tipo, eu tô fazendo isso aqui porque mexe comigo. Por que que você tem corujas no seu quarto? Porque
é algo que mexe comigo desde criança. É algo que quando eu olho eu penso, nossa, que incrível. E aí eu fico emocionada. Eu posso? E é isso. Eu acho que deu pra entender o que eu tô tentando falar. E aí eu tive que procurar referências que se encaixavam comigo. Porque eu não costumava me encaixar muito com as garotas, não, da minha idade. Tipo, elas eram de um jeito e eu não conseguia me encaixar. E olha que eu tentei por muito tempo. Eu alisava meu cabelo, eu usava rosa, eu falava igual elas, eu gostava das coisas delas, mas não adiantava. Não adiantava. E aí eu acabei desistindo. E aí eu decidi que iria tentar descobrir quem eu realmente era. E aí por um tempo deu certo. E aí novamente agora eu me perdi de novo. Não sabia mais quem eu era, não sabia mais o que eu queria. Eu só sabia que eu tinha um nome e que eu tava viva. De resto, tudo alterável, tudo alterável. E eu sabia que eu também tinha algumas preferências sobre muitas coisas. Entre elas, eu decidi que eu podia escolher minhas referências. Ah, vou usar essa pessoa como referência, vou usar essa pessoa como inspiração. Entre muitas, porque a primeira inspiração da minha vida com certeza é minha mãe. A minha mãe está em primeiro lugar em inspirações. Só que, como eu falei, não tinha necessidade de ser somente ela como inspiração. Ela pode ser uma das mais importantes, mas eu podia usar outras pessoas também. Até porque eu só vou viver uma vez e a minha mãe tá vivendo pela primeira vez. Ela tá sujeita a erros, assim como eu estou sujeita a erros. E ela não tem como ser boa em tudo. Eu também não sou boa em tudo. Mas, tipo assim, eu pensei, em vez de colocar uma única pessoa como referência, eu vou colocar minha mãe como referência. Mas tem coisas que ela faz que eu não concordo muito. Mas eu também não vou me intrometer porque é a vida dela, entende? E são coisas que eu não me identifico. Eu concordo com essa atitude. Não, eu não concordo. Então, tipo assim, é a vida dela, não tem nada a ver comigo. Mas eu posso vê-la como referência em algumas categorias e não. E aí eu decidi que eu iria dividir as minhas categorias de referência, minhas referências por categorias. Meu Deus, eu troquei. Eu dividi por categorias. E aí tipo assim, como assim categorias? Hum, Nossa, eu tô meio nervosa, por que será? Não sei. É que faz muito tempo que eu não gravo, então tô meio nervosa. É, categorias do tipo aparência, personalidade, inteligência, caráter, princípios, tipo isso. E aí é, tem personalidades que eu uso como referência em caráter e inteligência, mas tem outras que eu não uso como princípio, não, categoria de aparência, porque tipo, a aparência dela não condiz com o que eu acredito em relação à aparência, entende? Eu acho que dá pra entender, mas eu acho que quando eu for ver esse vídeo aqui, vai ficar uma grande maçaroca na minha cabeça. Mas eu vou conseguir interpretar o que eu tô falando. É porque às vezes acontece de eu falar as coisas, acontece de eu pensar e falar outra coisa, é, com horas, com palavras e trocar, inverter palavras. Eu não sei porque isso acontece, mas acontece muito. Tipo, acontece das pessoas me perguntarem as horas e aí eu inverter. E não é de propósito. Mas e então, se isso acontecer e vocês virem, relevem, por favor. Por favorzinho, relevem. Sei lá, acontece quando eu tô um pouquinho nervosa. Mas acontece. É, e aí eu vejo isso também porque eu não gosto de generalizar. E eu estou melhorando nesse âmbito.
de não generalizar as coisas, porque não dá pra ser bom em tudo, gente. Não dá. Eu posso ser uma ótima irmã, eu posso ser uma ótima amiga e eu posso ser uma péssima. Eu posso ser uma ótima professora, uma ótima lutadora e uma péssima cozinheira, entende? E então, é, é. Então eu coloco esse critério de não generalizar as coisas em tudo, em tudo. Só que é um pouco difícil, porque é muito mais fácil generalizar, colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, ó, isso aqui não presta, isso aqui vai pra lá. E aí eu vou colocar essa caixinha aqui e tudo aqui que tá aqui dentro presta, e eu vou colocar pra lá. É muito mais fácil do que, tipo, pegar um montão de caixinhas e colocar um por um e analisar, identificar essas coisas. Então, eu fiz isso com as minhas referências. Eu peguei um montão de caixinhas e coloquei as que condiziam comigo, porque imagina, eu sou uma garota negra, eu sou parda, mas eu me vejo como negra. É, e aí eu tenho um montão de referência de mulheres brancas que não fazem a menor ideia do que é sofrer preconceito uma vez na vida. De as pessoas, você entrar numa loja e as pessoas olharem pra você com cara de, sabe, de nojo, com cara de fica de olho nela, senão ela vai roubar, sendo que eu nunca roubei na minha vida. Então, tipo, não faz nenhum sentido eu ter esse tipo de referência, entende? Então eu tenho que ter referências que batem com o que eu acredito sobre a vida, sobre mim, sobre a minha aparência, sobre o meu caráter, sobre o meu princípio. É por isso que eu não é sendo preconceituosa, gente. Mas eu não gosto muito do caráter do Neymar. Então, se a pessoa vira pra mim e fala que o Neymar é um símbolo de referência pra ele, eu acho que é autoexplicativo. Entende? Dá pra entender? E eu acho que é autoexplicativo. Não tenho nada contra o Neymar. Eu não tenho nada contra também quem tem referência. Mas não é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter perto de mim, sabe? Não, não é. N- Não. Não, não tenho necessidade. Eu vou falar sobre o que com a pessoa? Não tem. Não tem necessidade. E, e aí eu fui procurar referências. E muitas das minhas referências, elas são negras. E aí eu notei que, tipo, pra situar uma das minhas referências em questão de inteligência é a Madame Curie. Mas eu não entendo nada de física. Entendeu? Mas eu acho ela, nossa, seria, seria? Não, é, é a minha meta de inteligência. Eu gostaria de ser tão inteligente quanto ela. Hum, eu gostaria. E eu notei que grande maioria das minhas referências de mulher no mundo tem um cabelo preto. E aí eu pensei, nunca pintei o cabelo de preto. Nunca pintei o cabelo de preto e eu via como um símbolo de infantilidade. Porque quando eu tinha um cabelo muito escuro, tipo, o meu cabelo natural é castanho escuro, eu me senti muito infantil. Porque era o cabelo que eu tinha desde criança. E aí eu mudei. E aí agora eu voltei e eu tô me sentindo tão diferente. Tão diferente. E eu notei que as minhas referências, grande maioria das minhas referências, tem cabelo preto. E elas são mulheres incríveis. Aí eu pensei, poxa, uma nova fase, um novo cabelo. E aí eu estou cada vez mais perto das minhas referências em questão de aparência. E eu não preciso ficar enfeitando demais, sabe? Não quero ser simplesmente um rosto bonito, sabe? É uma coisa que me incomoda um pouco desde criança.
Eu acho que eu me estendi demais. Mas deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. E por que que eu tô falando sobre isso? Porque há um tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, eu tava, tava acontecendo coisas estranhas e eu olhava no espelho e eu não conseguia me identificar com a minha aparência. E eu olhava pro mundo e nada refletia com a minha alma. Era como se eu, sabe? Eu olhava para tudo e nada mexia com a minha alma. Era como se tudo fosse tão chato, tudo tão comum. E eu pensei, nossa, isso não é uma coisa legal, isso não deve ser uma coisa normal também isso acontecer. E, e aí eu decidi mudar isso. Eu decidi mudar e procurar coisas que mexiam com a minha alma, se conectavam com a minha alma, entende? E foi isso, um ponto pelo qual eu pensei, eu não me identificava com nada, eu não sentia nada, eu não tinha opinião sobre nada, eu só olhava e era isso. E o que é bem estranho, porque normalmente eu tenho opinião sobre tudo. E aí eu acabei pensando, vou mudar essa situação, porque eu não gosto de esse sentimento de nada ser, sabe? Eu não queria mais na minha vida. Aí eu fiz questão de mudá-lo. E por isso eu tô falando de referências, porque você pode não ter as referências na sua família e ter as suas próprias. Eu tenho a referência de mulher na minha família, só que eu não tinha uma referência em relação a estudos. Eu não tinha uma referência em relação à psicologia, eu não tinha referência em relação a boxe, não de forma feminina, então eu tive que criar as minhas próprias. Até porque, né? E aí eu construí tijolo por tijolo e estou construindo ainda. Eu acho que nesse meio do caminho eu vou acabar me encontrando uma hora ou outra. Já me encontrei em parte, mas com certeza eu deixei alguma coisa passar. É isso que dá pra fazer as coisas correndo. Você deixa as coisas passarem. E hum, eu notei que eu notei que muitas percepções sobre mim mesma estão mudando de uma forma muito veloz e assustadora. E eu quero acompanhar para não me perder novamente no processo, porque, como eu falei, rápido demais, a gente se perde. Pelo menos eu costumo me perder. E aí eu tem sido assustador porque é tudo muito novo, coisas, são comportamentos que eu faço por muito tempo e agora não funcionam mais. Então eu tenho que substituir eles por coisas novas e coisas novas dão medo. E aí eu estou, sabe, organizando e vendo como é que esses comportamentos funcionam na prática. E é muito novo, porque é novo. Foi muito estranho quando eu fui tomar banho e não precisar ficar preocupada em manchar a toalha, em destruir o banheiro da minha mãe com tinta vermelha. Mas foi libertador, eu me senti tão livre, nossa, tão livre, sem ficar me preocupando com vou tomar banho e logo em seguida lavar o banheiro, porque eu sujei o banheiro inteiro, entende? E aí tem sido assim, novas reações, novos hábitos e tem sido muito interessante. E eu tava pensando, vou conversar com os meus rebeldes sobre isso. Vocês já pensaram nisso? Tipo,
quais são a referência de vocês? E não me digam que é o Neymar, pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, entende? Não tenho nada a favor. Eu não acho que ele é o melhor no que ele faz. Eu não acho que ele seja um bom pai e muito menos um bom marido. Eu não acho que ele seja boa influência. Não tenho nada a favor. Nada a favor. Espero que nenhuma das pessoas que me acompanham aqui gostem do Neymar. Porque senão eu acho que eu vou me enfiar em uma grande confusão por falar isso. Nossa. E eu acho que é isso. É isso. E eu queria saber quais são se vocês já pensaram nisso, quais são as referências de vocês e é isso por hoje. E é isso por hoje, meus remédios pensadores. E até o próximo vídeo.